Bruce Wayne e Batman, o incansável vigilante de Gotham City. Seria ele mesmo tão incansável assim? O cansaço, o estresse e a fadiga mental e física começam a dar sinais daquilo que poderia vir a acontecer com o grande herói. A saga de Batman, volume 1/37, trazendo as histórias que antecedem a queda do morcego. Bem-vindos, este é o Resenha 255. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Deixe o seu like agora, acompanhe o vídeo até o finalzinho, e se chegar lá na frente você não curtir o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas aguarda, a gente volta a falar sobre isso antes do final desse aqui. Galera, hoje a gente vai conversar sobre esse gibizinho aqui, a saga do Batman. Que gibi bacana. Aliás, as sagas foram um tiro certeiro da editora Panini. Muita gente coleciona várias sagas diferentes. Tem até aqueles que colecionam todas as sagas. Não é o meu caso. Uma coleção assim, bacana. Coletânea de histórias espetaculares dos super-heróis. Preço justo. Não podia ser melhor, né? E a saga do Batman teve uma primeira temporada muito boa, de muito sucesso, e agora começa a sua segunda temporada, a sua segunda fase, vamos dizer assim, trazendo histórias que antecedem aquela que foi uma das fases mais importantes do personagem, que ocorreu ali na década de 90. Fase essa que eu não acompanhei por completo na época. Aliás, nem sei se foi publicado completamente aqui no Brasil, a gente vai conversar sobre isso, e que agora estamos tendo a oportunidade de começar a ler aqui nessa edição. Antes disso, só preciso lembrar todo mundo aí que o nosso canal está desmonetizado e eu preciso da sua ajuda para monetizar o canal. Eu sempre tenho pedido aqui um apoio via Pix. Eu deixo a minha chave Pix aqui na tela. Algumas pessoas já têm me ajudado e eu quero pedir para você aí, se você puder, por gentileza, me ajudar a manter o canal e as novidades que vieram para o canal após essa galera que está na tela aí, começar a me ajudar. Verdade seja dita, não são só essas pessoas. Nos meses anteriores, outras pessoas me ajudaram aí via Pix, mas a cada mês eu vou mostrar as pessoas que ajudaram naquele mês, e nesse mês nós temos essas pessoas aí. Olha, graças a esse apoio é que eu venho conseguindo aumentar as minhas transmissões ao vivo no canal, porque agora nós temos o StreamYard pago, e é para isso que eu utilizo o dinheiro que eu arrecado da ajuda de vocês. Então nós temos mais lives. As lives ficam com uma transmissão mais bonita, mais bacana, melhor acabada. E além disso, também como forma de retribuição a vocês, eu aumentei o número de vídeos gravados no canal também. Então, quero agradecer muito a todos os inscritos, todas as pessoas que passam por aqui, divulgam o canal, mas um agradecimento especial àquela rapaziada que eu mostrei na tela para vocês por esse apoio, tá bom? E outra circunstância é a minha parceria com a Amazon. É a única fonte de renda que eu tenho mensal aqui no canal. Todos os meses eu recebo da Amazon, graças
a esse link que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar ali e comprar qualquer coisa, desde um gibizinho até uma Smart TV 65 polegadas. O preço do produto para você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento, se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis. Você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links. Poxa vida, cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma, tá bom? Vamos lá, galera, vamos conversar então sobre a saga do Batman. Olha só, um gibi muito bacana, um formato que já se tornou queridinho aí de muitas pessoas, de muitos leitores. Eu particularmente também acho um formato interessante. São publicações aí com cerca de 160 páginas, numa lombada quadrada, formato americano, capa cartão, miolo no papel offset, muito legal e que traz aqui, né, conjuntos de histórias, né, sequências de histórias de personagens muito bacanas. No caso aqui, pessoal, é as histórias que antecedem a queda do morcego, aquela icônica fase em que Bruce Wayne, ele é... eu não vou falar porque pode ser que tenha gente que não saiba ainda, mas é essa fase aí, da queda do morcego. Aqui estão as histórias que antecedem. Eu vou confessar para vocês que lá na década de 90, eu não lia o Batman assim frequentemente, eu comprava uma ou outra coisa, edições especiais, as mensais mesmo eu não lia, inclusive tinha uma que chamava Batman e os Vigilantes de Gotham, alguma coisa assim, eu não comprava as mensais, eu comprava as edições especiais. Obviamente eu comprei a edição A Queda do Morcego, né, um formatinho, acho que tinha 160 páginas na época, tinha mais páginas do que o normal dos gibizinhos da época. E na capa tinha aquela cena icônica do Bane quebrando o Batman ao meio. E olha, galera, só aquele gibi ali eu já gostei demais. Essa história já figura aí, pra mim, no meu top 10, do Batman. Eu gosto muito, muito mesmo daquela história. E eu vou confessar pra vocês, como eu não lia os gibis do Batman na época, eu não tinha noção de que aquele momento, aquele ápice daquela história já vinha sendo construído há muito tempo. Eu não tenho noção se a Abril publicou todas as histórias que antecederam a queda do morcego. Talvez não sei dizer. O fato é que eu não tinha ideia disso. E agora, lendo isso aqui, é que eu fiquei assim, pensando, eu falei, cara, que incrível isso. A DC já veio montando essa trajetória para o Homem-Morcego, construindo essa trajetória para o Homem-Morcego bem antes, muito antes, porque aqui nós já temos as primeiras ocasiões em que o Batman e o Bruce Wayne, obviamente, né, começam a sentir a fadiga do corpo, o cansaço, um estresse, inclusive emocional. Olha só que bacana. São histórias, assim, aparentemente aleatórias. Aqui nessa história, por exemplo, ele está às voltas ali com um vilão novo que eu não conhecia, Máscara Negra. Ele está às voltas ali com esse vilão. Nas primeiras histórias ele enfrenta esse vilão, depois vem um outro cara que quer se juntar ao Máscara Negra, que supostamente deixou de existir em virtude de um confronto com o Batman. Então ele enfrenta esse outro super vilão, e aí lá no final outro super vilão começa a surgir ali, que ele quer agrupar todas as gangues da cidade para construir ali, como se fosse, ele quer ser o novo rei do crime ali de Gotham City. E a gente sempre tem ali de pano de fundo o Máscara Negra, né, nas duas primeiras histórias participando efetivamente, e depois como
uma eminência parda ali, a gente não sabe se ele está vivo, se ele está morto, e o Batman enfrentando esses vilões e enfrentando também uma situação com o comissário Gordon, que também não está passando por um momento muito bom. Ele acabou de se casar, mas mesmo assim vão acontecendo algumas coisas e tal. Olha que bacana isso. É muito legal a gente ver um personagem como o Batman tendo esse tipo de problema. E é legal que nas histórias, hoje lendo, a gente percebe isso, mas eu acredito que na época, quem leu a época, não se apercebia disso, mas nas histórias, algumas vezes mostra o vilão dormindo, o vilão descansando, recompondo as suas energias de forma natural. E o Batman não. O Batman, ele tem aquela vida normal dele durante o dia, isso quando ele não utiliza também o dia para fazer as investigações e tal, e à noite como super-herói, vivendo praticamente virado, dormindo muito poucas horas por dia, e isso começa a trazer para ele grandes prejuízos físicos e mentais. Nas histórias aqui, ele sofre muito mais do que o normal para vencer alguns vilões ali, e isso é muito bacana. Eu não tinha essa noção na época. Eu fiquei assim, ó, simplesmente encantado em descobrir que isso foi construído. É lógico que hoje, né, já na minha experiência de leitura de quadrinhos e tal, isso é normal, isso é corriqueiro, a gente já espera mais ou menos isso, que as histórias vão se construindo. Hoje talvez um pouco menos, né, porque ao que me parece, eu não acompanho quadrinhos atuais, mas ao que me parece, hoje nós vivemos mais de arcos, né? O arco do Renascimento, os novos não sei o que lá, e vai se rebutando e recomeçando, e grandes arcos. A gente não tem mais aquela sensação da sequência eterna das histórias, né? De uma vida ali. E nessa época ainda era assim. Só que lá atrás, quando eu lia isso bem mais jovem, eu também não tinha muito essa ligação de uma história ligando a outra. À exceção do Homem-Aranha, que eu percebia bem isso, os demais era bem menos. Agora, um time de autores, e editores, né? Já ir montando todo esse arco para lá na frente chegar a um final catastrófico como foi a queda do morcego. Olha, eu não tinha essa noção. Podem me chamar aí de inocente, bobão, fora de época, normal. Podem pensar isso de mim, sim. Mas eu confesso realmente que eu não tinha essa noção de que era tão bem preparado o terreno para a gente chegar naquele ápice, pessoal. Olha, eu fiquei bem encantado com o que eu li aqui. Tem algumas histórias aqui que, assim, algumas situações também que são um pouco pueris ali, não é um negócio assim, né, uma coisa maravilhosa. O que me amarrou aqui foi exatamente a questão de ir mostrando esses pontos, esses pequenos pontos que foram levando o Batman à queda do morcego. Vamos fazer o seguinte, eu vou inverter o ângulo da câmera aqui, ó, para a gente dar uma folhada na edição bem de pertinho, para vocês verem aí quantas páginas, que edições das Americanas estão aqui dentro, os artistas de cada história. Segura aí que eu vou virar a página aqui, tá bom? Vamos! Tá aqui, vamos lá, vamos dar uma olhada então na saga do Batman. Olha só, que bacana. Prelúdio para a Queda do Morcego, volume 1/37. Antigamente, na minha época, isso aqui queria dizer que esse aqui é o primeiro de 37 volumes que serão lançados. Agora parece que mudou, né? Agora aqui está querendo dizer que já foram lançados 37 e esse aqui é a numeração 1 da nova e a 37 da antiga.
mudaram aqui, com o passar dos anos, mudou-se aqui a leitura disso aqui, né? Lombadinha, olha só, Saga do Batman, segunda temporada, e aqui atrás, meu, achei essa arte aqui, ó, muito louca, velho, muito louca, e esse moleque aqui é atentado, cara, meu, muito bacana essa história aqui, né, que são as duas últimas histórias do volume, cara, muito legal. Então aqui ó, nós temos Guerras em Gotham. Roman Sionis, o maligno vilão Máscara Negra, deseja reaver sua antiga posição de prestígio como chefe da máfia de Gotham, mas os mafiosos que ascenderam enquanto ele estava preso no asilo Arkham talvez tenham outros planos. E mais, as gangues de rua de Gotham se unem contra Batman, mas o que o Cavaleiro das Trevas não esperava é que elas estão sendo lideradas por um impiedoso gênio da estratégia militar adolescente. A segunda temporada da saga de Batman se inicia com o Homem-Morcego ficando cada vez mais esgotado, física e mentalmente. Esse volume de 144 páginas, eu tinha falado 160, né? 144 páginas, reúne as edições de Batman de 484 a 487 e Detective Comics 654, 655. Tá aqui, olha só, a edição capa cartonada, né? Como sempre foi. Aqui um texto introdutório, sumário com as histórias, as 6 histórias, né? E aqui nós começamos então o padrão já tradicional, capa original, história. Aqui, muito bacana. Olha só, pintura de guerra, a primeira história, né? Ilustração de Tom Greenberg e Trevor Scott. Não conheço, né? O roteiro é do Doug Monte. Olha que bacana. Cara, que legal, que legal. Curti demais, cara. Esse vilão eu achei ele bacana. Meio... não é ultra mega original, mas eu achei um vilão bacana. Olha só. E é legal, eu não sei como é que tá hoje em dia, mas assim, bem violento, né? Com sangue, as histórias, eu não sei como é que estão as histórias do Batman hoje, né? Mas aqui na década de 90 a gente não tinha nenhum problema com isso não. Era bem violenta mesmo. Aqui é o Batman que ele tá disfarçado, né? É o Bruce Wayne disfarçado para entrar na gangue ali, né? Meu, muito bacana. E aí aqui vai nesse mesmo formato, né? Termina a história, tem uma pin-up, capa original e começa a próxima história. Esse vilão também é muito legal, o Cabeça de Metal, muito bacana. Aqui a arte do Jim Aparo, né? Cara, bem bacana, eu curti demais mesmo. E é legal que assim, ao final de cada história aqui, o Batman ele sai com aquela sensação de que ele não fez o melhor que ele podia ter feito. Mesmo todo arrebentado, todo exausto, ele ainda não sai satisfeito, ele fica com alguma coisa na cabeça dele de que ele não atingiu 100% seu objetivo. E cara, vai dando uma aflição na medida que a gente vai lendo isso. E o Alfred insistindo com ele, né? Você precisa descansar. E ele, não, agora não dá, não sei o que e tal. E a gente percebe que ele tá ficando bem fora de si, porque ele maltrata muito o Alfred, né? Nessas histórias aqui. Ele tá num nível de estresse gigantesco. Olha só. O cara crivou o outro aqui, ó. Meu, que bacana. Olha, eu tô adorando essa saga aqui. Eu vou seguir com certeza, viu? Com certeza
não vou parar de fazer essa saga não, porque eu achei muito bacana, né? As histórias, elas são assim, como eu já comentei com vocês, não são grandes histórias, né? Gira em torno daquele clichê ali do o vilão da semana, enfim, né? Não tem muita coisa, nossa, mirabolante. O bacana aqui é essa pegada da sequência, né? Da sequência de acontecimentos. Isso é que é legal aqui nessa saga. Porque se você for ler história por história, os vilões são meio que genéricos, né? São legais, mas meio que genéricos, assim, né? Cabeça de metal, máscara negra, né? Assim, não são vilões que você fala, nossa, mas é que assim, eles vão minando o Batman de tal forma que a gente tem uma sequência de histórias bacana. Isso que eu achei interessante aqui na saga do Batman, volume 1, pessoal. Vou fazer o seguinte, inverter o ângulo da câmera aqui, ó, pra gente fazer o encerramento do vídeo. Segura aí, porque eu vou virar a página. Vamos! Bom, tá aí a saga do Batman, volume 1, as histórias que antecedem a queda do morcego, tá bom? A gente tem que bater bem nessa tecla aí, porque não está aqui a queda do morcego ainda. Aqui as coisas estão sendo preparadas, o terreno está sendo fertilizado para que lá na frente nós finalmente tenhamos a queda do morcego. E eu já estou ansioso e já estou falando para vocês que essa saga aqui, ó, eu vou com ela até o final. Vou fazer a segunda temporada da saga do Batman até o fim. Me conta aqui, ó, no campo de comentários se você também vai, tá bom? Bom, era isso. Espero que você tenha curtido aí o vídeo, tenha se interessado em ler esse quadrinho aqui, ou se você tá lendo, tenha mais ou menos tido a mesma opinião que eu ou não. Vamos conversar aqui através do campo de comentários do vídeo e entre vocês também, tá bom? Quero conversar agora com você, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido para deixar um like e acompanhar o vídeo. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Poxa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até esse momento aqui no vídeo. Eu fico muito grato mesmo, tá bom? Quero te pedir o seguinte, deixe também no campo de comentários o que você achou do meu trabalho. Se curtiu, não curtiu, se por acaso não curtiu, quiser tirar seu like daí, não tem problema nenhum, pode tirar o like, a gente não vai perder nossa amizade. Aliás, pode até colocar o dislike. Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu multiplico os meus agradecimentos e faço a você a minha reverência. Muito obrigado. Aproveito essa oportunidade e te peço o segundo voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists. Eu tenho mais de 2.000 vídeos aqui no canal. Tenho certeza que algum outro você vai curtir. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, ó, nesse botão aqui em cima e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assistam desses vídeos, deixe um like lá também. Sem mais delongas, fui!